Todo ano, então, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou o Dr. Renato Cerqueira, sou médico da disciplina de hematologia da Unifesp. Já coordenei a agência transfusional do Hospital São Paulo por 2 anos. Atualmente, eu coordeno um ambulatório de neutropenias no departamento. Todos os anos, quando eu dou essa aula, eu dou aula e aí a gente abre para dúvidas depois. Esse ano eu queria fazer um pouco diferente. Porque senão é um tema que às vezes pode ficar um pouco mais maçante, e no final da aula, às vezes, né, as dúvidas escapam, a gente não consegue discutir. Então eu queria que vocês me interrompessem mesmo durante a aula, tudo bem? Se forem surgindo as dúvidas, e aí a gente vai discutindo, porque aí o slide já vai estar ali aberto, a gente discute e consegue avançar, acho que com mais efetividade. Tudo bem por vocês? Suponho que sim. Sim, professor. Então tá bom. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, nós vamos falar sobre transfusão de plaquetas e plasma. O tema, na verdade, é plaqueta, plasma e crio. Crio a gente vai falar bem rápido no final, porque é muito simples. Então, não queria ocupar tempo com isso. Vamos começar, então, falando sobre transfusão de plaqueta. O que é a plaqueta, na verdade? A plaqueta são fragmentos celulares, né? A gente tem na medula óssea células que são células muito grandes, são os megacariócitos. Elas são células derivadas também das células tronco hematopoéticas. Aqui a gente consegue ver um megacariócito, só para vocês terem uma ideia. Esses aqui são eritroblastos. Vocês enxergam meu mouse, imagina. Se não enxergar, por favor, me avisa. Então, esses são eritroblastos. Aqui um metamielócito. E isso daqui tudo é um megacariócito. Até uma figura bonita, porque ele está aqui começando a fazer plaquetas, né, em plaquetogênese. Aqui uma figura melhor de um megacariócito em plaquetogênese. Então, a plaqueta são fragmentos citoplasmáticos desses megacariócitos maduros. Então, portanto, não tem núcleos. Que elas são importantes, a gente divide a hemostasia em hemostasia primária, associada, então, à atividade plaquetária, hemostasia secundária, que depois vem aí a ação dos fatores de coagulação. A contagem normal das plaquetas no adulto, de acordo com a OMS, né, a gente sabe que em alguns laboratórios utilizam valores de referências diferentes, mas pela OMS a contagem é de 150 a 450 mil plaquetas por microlitro, ou por milímetro cúbico. E como que a gente faz, então, para obtenção da plaqueta? É possível até que vocês já tenham tido aula aí sobre as questões de fracionamento, né, a partir da doação, mas só recordando, então, a gente pode ter a obtenção das plaquetas por fracionamento de sangue total. Então, é feita a doação, separa concentrado de hemácia, plasma rico em plaqueta, posteriormente as plaquetas. A gente pode obter as plaquetas de duas maneiras. Então, como eu falei agora, por sangue total ou por aférese. Por aférese é essa foto aqui que está de baixo. Então, o indivíduo, a foto que está em cima, perdão. Então, o indivíduo é puncionado em um ou dois acessos. Geralmente, para a doação de plaqueta, a gente acaba fazendo um acesso único. Esse sangue passa por esta máquina. Por uma questão de centrifugação, ela separa os elementos, então os glóbulos vermelhos, as plaquetas, os leucócitos, o plasma, e ela retira as plaquetas, envia para uma bolsa de coleta e o restante todo é devolvido para o paciente. Então, dessa forma, a gente tem uma diferença importante da contagem de plaquetas obtidas por bolsa. Então, quando a gente tem a doação ali de 500, 600 ml de sangue total, na separação, hemácia, depois plasma rico em plaquetas e plaqueta, a gente vai ter uma contagem de 5,5 vezes 10 a décima de plaquetas por bolsa. E, junto a isso, então, elas estão aí banhadas, né,
imersas em 50 a 60 ml de plasma. Quando a gente tem a obtenção das plaquetas por aférese, então a gente não coleta hemácia, não coleta nada mais, a gente pega as plaquetas do indivíduo e devolve todo o resto, a gente tem uma contagem de 3 vezes 10 a 11ª, o que é igual, para vocês fazerem uma comparação, a 30 vezes 10 a décima. Então, de maneira geral, uma unidade de aférese equivale a algo em torno de 5 a 6 unidades de plaqueta randômica, certo? Também aí com uma quantidade de plasma que varia de 200 a 300 ml. Essa contagem aqui é importante para que a gente possa avançar posteriormente. Como que a gente armazena, então, as plaquetas? Seja as plaquetas obtidas aí por aférese ou por doação de sangue total, elas são mantidas num agitador, fica em agitação contínua, um aparelho como esse, que fica de um lado para o outro. Ela vale até 5 dias só, e precisa ser mantida em temperatura, que a gente diz temperatura ambiente, mas na realidade entre 20 e 24 graus Celsius. Então, em alguns lugares vocês vão ler que é 22 mais ou menos 2. Temperaturas mais baixas ou mais altas podem inviabilizar a plaqueta e, sobretudo, as temperaturas mais altas do que 24 podem aumentar também o risco de proliferação bacteriana desses hemocomponentes. Então, como vocês podem ver, a validade de 5 dias, primeiro, muitas vezes a dose de plaquetas, vocês vão ver mais à frente, necessita de várias plaquetas randômicas para uma única transfusão, e além disso, essa validade curta inviabiliza um estoque aí muito robusto de plaquetas. Então, muitas vezes, o principal hemocomponente que falta numa agência transfusional, no banco de sangue, são as plaquetas. E aí, falando de fato das indicações de transfusão de plaqueta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dividir entre transfusões profiláticas e terapêuticas. Então, as transfusões profiláticas são aquelas transfusões em que a gente verifica que esse paciente tem um risco um pouco aumentado de sangramento, mas a situação ainda está sob controle, e a gente transfunde para reduzir, então, para minimizar esse risco de sangramento. E as transfusões terapêuticas é, de fato, quando a situação já é mais grave, esse paciente apresenta um sangramento mais importante, e eu preciso transfundir plaqueta para garantir a hemostasia e a redução do sangramento. Para que eu possa definir o que é transfusão profilática e o que é transfusão terapêutica, eu preciso classificar o sangramento por graus de sangramento. E aí, existe esses graus de sangramento por definição da OMS. Então, a gente classifica em grau 1, 2, 3 e 4. Né? De maneira geral, a gente classifica aí esse sangramento grau 1 como sangramentos muito leves, grau 2 são sangramentos mais importantes, mas que não levam a uma redução importante da contagem de hemácias, né, da hemoglobina, então não necessita transfusão de hemácias. O grau 3 já é um sangramento que necessita transfusão de hemácias por levar a queda de HB mais importante. Então, o grau 1, por exemplo, são sangramentos cutâneo-mucosos, bolhas de sangue ali na mucosa jugal, né, na mucosa da bochecha, petequias, que são pequenos pontos hemorrágicos ali da pele, né, são pintinhas ali vermelhas, menores do que 2 milímetros. As púrpuras, que são lesões um pouco maiores, mas ainda menores do que uma polegada. As equimoses, que são lesões maiores do que a púrpura, mas são menores do que 10 centímetros. Nessa situação, né? Aqui no sangramento grau 1. Sangramento orofaríngeo leve, sangramento subconjuntival ali nos olhos leve, sangramento no nariz, mas que leva menos de 1 hora, que tem
que esse sangramento cessa espontaneamente. Um sangramento vaginal normal, mas num grau ainda discreto. Então, esse sangramento grau 1, a diferença entre ele e o grau 2 serão importantes para a gente definir o que é transfusão profilática e terapêutica e para a gente avaliar, a depender da contagem de plaqueta, quando eu indico. Sangramento grau 2 são sangramentos um pouco mais importantes, sangramentos profundos, hematomas, né, coleções de sangue, equimoses maiores do que 10 centímetros, sangramentos do trato gastrointestinal, melena, hematêmese, hematoquesia mais importante, né, não aquela só orificial, hemorragia retiniana, aqueles sangramentos nasais que necessitam de intervenção, muitas vezes com tampão, com adrenalina, que duram mais do que uma hora. E daí para frente, eu não vou falar para a gente não perder muito tempo, são sangramentos ainda mais importantes do que esse, mas é importante que a gente consiga definir o que é o sangramento grau 1 e o grau 2 em diante. Então, dentro das indicações de transfusão, e aí por isso eu falei a importância, a gente considera como transfusão terapêutica os pacientes que tenham sangramento igual ou maior a grau 2. Então, vou voltar aqui mais uma vez. Então, o paciente que tem sangramento grau 1, a gente chama de transfusão profilática ainda, apesar de ter alguma manifestação hemorrágica. A gente chama de transfusão terapêutica os pacientes que têm sangramento de grau 2 em diante. Então, nesses casos, o objetivo, de maneira geral, é manter a contagem superior a 50 mil plaquetas. Algumas fontes falam 40 mil, 50 mil, mas em torno de 50 mil plaquetas na contagem do hemograma do paciente. Mas existem situações em que o alvo é maior. A gente precisa manter esse paciente com alvo maior do que 80 a 100 mil plaquetas. E essas situações são sangramento pulmonar, então aqueles pacientes que têm sangramento alveolar, é um sangramento difuso, né, dos alvéolos, não é possível tamponar, evidentemente, então a gente precisa de uma contagem plaquetária mais alta, que ele é parecido com o sangramento capilar, né, para garantir hemostasia. O sangramento do sistema nervoso central e o sangramento oftalmológico. Qualquer sangramento do sistema nervoso central pode levar a repercussão clínica muito importante, pode levar a repercussões clínicas muito importantes, e o sangramento oftalmológico, que também não é tamponável e pode levar à perda da função. Então, são sangramentos que a gente precisa manter a contagem mais alta. Quando a gente fala de transfusão profilática, então a gente está falando de pacientes que não têm sangramento, ou se tem sangramento, é um sangramento grau 1 ou MS. Então, existem algumas indicações que são muito clássicas aqui, que são contagens plaquetárias mais baixas. Então, vamos lembrar lá, sangramento grau 2, a gente já considera como um sangramento que leva à transfusão terapêutica, e a gente procura manter alvo pelo menos acima de 50 mil, exceto em algumas situações. O sangramento grau 1 ou sem sangramento, transfusão profilática. E as situações mais comuns são essas: leucemia, paciente submetido a químio e ou radioterapia, anemia plástica e síndrome mielosplásica. E aqui a gente tem duas situações diferentes. Então, esses pacientes com leucemia ou com plaquetopenia induzida por quimioterápico ou radioterapia, a gente só transfunde quando está com uma contagem abaixo de 10 mil plaquetas, se não tiver febre ou se não tiver nenhum grau de sangramento OMS. Se esse paciente com leucemia tem febre ou apresenta uma manifestação hemorrágica, um sangramento grau 1, então eu vou transfundir se ele tiver menos do que 20 mil plaquetas. A gente sobe um pouquinho o ponto de corte, porque a febre consome plaqueta, aumenta o risco de sangramento, e porque a gente entende que com 15, 18 mil plaquetas, se ele tem sangramento grau 1, é um paciente que já está num risco um pouco mais iminente de ter um sangramento mais importante. A anemia plástica e a síndrome mielosplásica são um pouco diferentes. Primeiro,
que a gente evita a transfusão nesses casos, porque são situações que são doenças que levam a um estado inflamatório crônico e aumenta o risco de aluminização HLA, aumenta o risco de aluminização HLA, então quanto menos transfusão de plaqueta, melhor, porque o anticorpo anti-HLA vai impactar lá em prejudicar encontrar doadores aí para transplante de medula óssea, são duas doenças que classicamente vão ao transplante. Também o anti-HLA pode levar à refratariedade plaquetária, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Então, nessas situações, a gente transfunde se tiver menor do que 5.000, caso não tenha sangramento nem febre, e se tiver febre ou sangramento, grau 1 OMS, a gente transfunde abaixo de 10.000 plaquetas. Lembrar, então, sangramento grau 2 já não é mais transfusão profilática, terapêutica, e aí a gente vai transfundir se tiver abaixo de 50.000. Existem também indicações de transfusões profiláticas nos pacientes que vão ser submetidos a algum procedimento mais invasivo. Então, por exemplo, coleta de líquor ou punção lombar para quimioterapia, os pediátricos a gente tem que manter acima de 10.000, os adultos a gente só transfunde se estiver abaixo de 10.000. Biópsia de medula óssea, a gente procura uma contagem pelo menos acima de 20.000. A endoscopia, se não tiver biópsia, acima de 20 a 40.000 é suficiente, mas com biópsia, né, um sítio não compressível, a gente precisa de uma contagem acima de 50.000, assim como a biópsia hepática e a biópsia na broncoscopia. Cirurgias de médio a grande porte. Então, uma colecistectomia, mesmo uma cirurgia ortopédica, teoricamente, a gente poderia liberar esse paciente com contagem acima de 50.000 plaquetas, desde que ele não tenha nenhuma outra discrasia, um déficit de coagulação. Nas cirurgias oftalmológicas e neurológicas, então, a gente precisa manter contagem acima de 80 a 100.000, que são sítios mais frágeis e qualquer grau de sangramento pode trazer uma repercussão clínica muito importante. Então, mais uma vez, relembrando, sangramento mais importantes, né, o grau OMS igual ou maior a 2, a gente vai transfundir se esses pacientes tiverem plaqueta abaixo de 50.000, sistema nervoso central, pulmão ou olho acima de 100.000 é o ideal que a gente mantenha esses pacientes. Tem algumas situações que são situações que a gente diria situações especiais. São pacientes que não têm redução da contagem de plaqueta, mas eles têm o que a gente chama de plaquetopatia. Eles frequentemente têm contagens normais de plaqueta, só que eles têm um distúrbio funcional das plaquetas. Então, esse paciente sangra como se ele não tivesse plaquetas, tivesse a contagem muito baixa. Então, pus 3 exemplos aqui, que é a trombostenia de Glasman, síndrome de Bernard-Solier e síndrome da plaqueta cinza, que, caso tenham necessidade de transfundir, caso tenham necessidade de fazer procedimentos invasivos, apresentem sangramentos discretos, enfim, a gente precisa transfundir esses pacientes mesmo com contagem de 200.000 plaquetas, porque as plaquetas deles não funcionam. Então, essa é uma indicação que precisa, vocês não precisam guardar as doenças, evidentemente, mas saber que existem plaquetopatias e que esses pacientes vão ser transfundidos independentemente da contagem de plaquetas. A ideia, né, vocês trabalham na agência transfusional, e o serviço de hemofilia tem pacientes aí com trombostenia de Glasman, então é importante que vocês saibam que pode chegar pedidos aí de transfusão de plaquetas nos pacientes com 200.000 plaquetas. Uma outra situação são os pacientes aí que usam antiagregantes plaquetários, antiadesivos plaquetários, AES, clopidogrel, e caso apresentem sangramento, ainda que tenham 150, 200.000 plaquetas, essas plaquetas, elas sofrem a ação irreversível do AS, enquanto elas viverem aí, então, 5 a 7 dias. Então, se esses pacientes têm sangramento
e fizeram uso de AS, clopidogrel, eles têm indicação de transfusão de plaqueta para garantir a hemostasia, mesmo com contagem normal. E como que eu calculo a dose? Existe uma dose padrão, então nas crianças pequenas, né, menores de 20 quilos, nos neonatos, a gente calcula de 5 a 10 ml por quilo. Nos adultos e nas crianças maiores, a gente pode fazer uma unidade para cada 10 quilos de peso. Muitas vezes, mesmo que esse paciente pese 80 quilos, às vezes 4, 6 unidades pode ser o suficiente para a gente conseguir mantê-lo fora de risco de sangramento. Só que isso tudo tem um racional, né? De onde chegou essa dose? Então, coloquei aqui só para vocês entenderem que a dose, né? Então, lembrar lá das contagens de plaqueta, né? 5,5 vezes 10 a 10 e 3 vezes 10 a 11, né? Na férise. Então, aqui eu vou calcular a dose vezes 10 a nona e a conta é feita, né? O incremento plaquetário que eu desejo. Então, se o paciente tem 10 mil plaquetas, eu quero que ele chegue a 30 mil plaquetas. Então, o incremento plaquetário é de 20 mil, ou 20 vezes 10 a nona por litro, vezes o volume sanguíneo total do paciente dividido pelo fator de correção. Na prática, a gente acaba não fazendo muito isso porque passa a ser pouco funcional. Então, a gente faz a regra prática de uma unidade para cada 10 quilos ou 5 a 10 ml por quilo nas crianças. Todas as transfusões, né, vocês já devem ter visto, tanto a transfusão de plaqueta quanto a transfusão de hemácia, ela tem um filtro para microagregados. Então, isso não é o filtro da plaqueta filtrada, isso é um filtro de microagregado, de 170 a 200 micra, né? É importante fazer o acompanhamento. Então, todas as transfusões, pelo menos, a gente faz ali, a hemácia também, né? A avaliação pré-transfusional, a transfusão, o momento ali da transfusão, acompanha 10 minutos, faz intermediário e término. No Hospital São Paulo não é a agência que faz isso, mas acreditem, fora daí, né, principalmente o sistema privado, quem faz a transfusão, quem faz a coleta da amostra, quem faz a transfusão são os técnicos da agência transfusional que também preparam sangue. Então, eles saem da agência, recebem o pedido, fazem a coleta de amostra, preparam o sangue em massa, plaqueta, enfim, que vai ser transfundido, e eles fazem a transfusão, fazem o pré, faz o inicial, acompanham 10 minutos, voltam a fazer o intermediário, fazem o término da transfusão e fazem a busca ativa 24 horas depois. O tempo de infusão é de aproximadamente 30 minutos da plaqueta, ela é mais rápida, né, do que a hemácia, e a gente não deve exceder 20 a 30 ml por quilo por hora na transfusão. Então, lembrar, principalmente nas crianças menores, né? A compatibilidade ABO. Então, as plaquetas, elas expressam ABO em níveis variados. A gente sempre prefere ABO idêntico porque existe um rendimento transfusional maior. Então, as transfusões ABO não idênticas, paciente que é O e recebe plaqueta A, por exemplo, pode ter 20% a menos de rendimento plaquetário. E aqui eu coloquei uma coisa que nas aulas anteriores, isso não estava como uma interrogação. Eu coloquei agora, porque revisando vários trabalhos, isso não ficou muito bem demonstrado. As plaquetas O devem ser utilizadas quando embaixo o título de hemolisina anti-A ou anti-B. Isso não está muito claro, não está claro que os títulos maiores realmente levem à reação hemolítica. Então, é preferível usar plaqueta isogrupo. É interessante se o serviço tiver titulação de hemolisina anti-A, anti-B, mas não é obrigatório. Principalmente, supondo um paciente A, e que a gente vá transfundir, por exemplo, 6 unidades randômicas. Dessas 6, 2 são O e 4 são A. Esse título vai reduzir, né? Se a gente for considerar, ele vai ser diluído ainda no montante final. Então, não está muito claro a importância disso. Agora, isso sim, a incompatibilidade RHD.
existe um risco de alemanização contra o RHD, principalmente nas plaquetas obtidas por sangue total, as plaquetas randômicas. É menor a contaminação nas aféreas, mas as randômicas pode ter um pouco de contaminação por hemácia. E alguns trabalhos falam de até 10% do risco de alumunização contra o RHD nas transfusões por concentrado de hemácia de plaqueta randômica. Então, se a gente não puder evitar essas transfusões no paciente que é RHD negativo e transfundir RHD positivo, a gente deve fazer profilaxia anti-D. É a mesma da gestante, do Rogan, enfim, que é uma imunoglobulina anti-D. Isso é obrigatório na faixa etária pediátrica e nas mulheres antes dos 45 anos de idade, né, caso esses pacientes sejam negativos e que tenham um PAI negativo, porque existe um risco aí dessas mulheres terem uma nova gestação ou ficarem gestantes e ter a doença hemolítica perinatal, né, trombocitose fetal. E aí eu prefiro, então, nessa sequência, né, se o paciente é A, minha primeira opção é plaqueta A. A segunda opção é plaqueta AB. Terceira opção, plaqueta B. E a quarta opção, plaqueta O, pensando aí que o O tem mais hemolisina anti-A do que o doador B. A plaqueta B segue o mesmo princípio, a plaqueta AB não faz muita diferença. E a plaqueta O, o paciente O, perdão, então a gente prefere que ele receba plaqueta O. Caso ele receba plaqueta A, B ou AB, existe um risco, como ele tem anti-A e anti-B, de ter maior destruição das plaquetas que ele está recebendo, então ter um rendimento plaquetário menor. E aí, quando a gente fala de rendimento plaquetário menor, esse é um assunto que eu considero particularmente interessante e importante, principalmente para quem está na agência. Porque muitas vezes é quem está na agência que percebe que o paciente que está recebendo plaqueta pode ter refratariedade plaquetária. Ele começa a perceber que esse paciente está recebendo muitas plaquetas todos os dias e permanece sempre com o pedido com uma contagem muito baixa. Se, evidentemente, quem fez o pedido não está repetindo o mesmo hemograma daquele dia, é possível que esse paciente tenha refratariedade plaquetária. Eu tenho duas causas de refratariedade plaquetária: imune ou não imune. As causas de refratariedade não imune são mais importantes, representa 2/3 dos casos. Então, infecção e sepse, febre, que são situações que consomem plaqueta, sangramento também por consumo de plaqueta, esplenomegalia, pode levar a. Não é ao consumo de plaqueta exatamente, mas esse paciente recebe plaqueta, a plaqueta rapidamente migra para o baço, e aí quando você dosa novamente as plaquetas desse paciente, elas vão estar baixas. CVD, né, coagulação intravascular disseminada, também por consumo de plaqueta, e alguns medicamentos que levam a menor contagem plaquetária, por exemplo, a polimixina B. Às vezes a gente precisa aguardar um tempo após a infusão, idealmente pelo menos 6 horas após a infusão, para a gente fazer a transfusão de plaqueta, mas nem sempre isso é possível no paciente grave e crítico da UTI. E eu tenho as causas imunes. Então, como eu falei, a plaqueta expressa HLA e HPA, né, antígeno plaquetário humano e antígeno leucocitário humano. E quando eu faço múltiplas transfusões de plaquetas e mesmo de hemácias, eu posso sensibilizar o paciente. De que maneira? O doador expressa um antígeno leucocitário humano, um antígeno plaquetário humano na plaqueta. E o paciente não tem aquele HLA, ele não tem aquele HPA, por exemplo. E aí ele reconhece aquilo como estranho, como non-self, e passa a produzir anticorpo contra aquilo. Ele produz anticorpo anti-HLA e anti-HPA. E isso leva à refratariedade, que quando essa plaqueta é transfundida de novo, o anticorpo rapidamente vai se ligar na plaqueta que expressa aquele HLA e vai tirar a plaqueta de circulação muito rapidamente.
Isso leva a um rendimento transfusional muito baixo e é indesejável porque esse paciente muitas vezes está em risco de sangramento, ou ele está num sangramento mais importante, eu posso ter uma transfusão que não é efetiva e ele permanece sangrando. E aí, como que eu faço, então, para entender se ele tem refratariedade, se essa refratariedade é imunológica ou não? Então, eu tenho uma conta. Isso aqui é importante, eu pus um casinho clínico aqui para a gente fazer junto, para que a gente possa entender como que faz essa conta. Então, o CCI é esse cálculo de incremento plaquetário. Então, o CCI é igual ao incremento plaquetário obtido. Aqui está em vez 10 a nona por litro. Vez 10 a nona por litro é o mesmo que aparece lá por milímetro cúbico no hemograma, certo? Então, quando eu falo 25 vezes 10 a nona por litro, é 25 mil por milímetro cúbico. Então, qual que é o incremento plaquetário obtido? Quanto o paciente tinha antes da transfusão e quanto ele tem depois da transfusão. Vezes a superfície corpórea. Tem diversas fórmulas. A gente pode encontrar até calculadoras mesmo na internet. Tem a fórmula eu não sei se é assim que fala, né? Escreve Dubois. Deve ser Dubois. Mas se vocês colocarem lá superfície corpórea Dubois, vocês vão ver que tem lá, basta colocar peso e altura e ele calcula a superfície corpórea. O N é o número de plaquetas transfundidas, vezes 10 a 11. Então, precisa lembrar lá atrás as contagens, né? 5,5 vezes 10 a décima nas randômicas, 5 vezes 3 vezes 10 a 11 nas aféres, para a gente poder fazer esse cálculo e entender se esse paciente tem refratariedade plaquetária imune ou não imune. Então, vamos supor, paciente com 1,8 metro quadrado, superfície corpórea. Ele tinha 5.000 plaquetas no início. Ele recebeu 4 vezes 10 a 11. 4 vezes 10 a 11 é 40 vezes 10 a décima. Ele recebeu mais ou menos 7 unidades de plaqueta randômica. Deu 4 vezes 10 a 11. E depois, ele fez o hemograma e tinha 30.000 plaquetas. Então, ele tinha 5 e foi para 30.000 plaquetas. Então, vamos lá. Então, o CCI, o incremento plaquetário dele é de 25. Ele tinha 5, foi para 30 e incrementou 25 mil. 25 mil plaquetas. Vezes da superfície corpórea. Superfície corpórea de 1,8. Vezes 10 a 11. Dividido pela contagem de plaqueta. Que aqui foi 4 vezes 10 a 11. A gente corta esses dois. E essa conta dá 11,25 de CCI. Tá. O que a gente faz com esse número agora? A gente vai olhar, então, a gente faz isso daí em duas etapas. A primeira é a mais importante, que é a primeira hora após. Então, eu preciso ter, para ter um cálculo efetivo, o hemograma imediatamente antes da transfusão. Por quê? Imaginem vocês que esse paciente tem um hemograma das 8 horas da manhã, ele tinha 20.000 plaquetas. Aí, foi pedido transfusão, esse paciente transfundiu às 3 horas da tarde. Provavelmente às 3 horas, 4 horas da tarde, ele não tinha mais 20.000 plaquetas, ele tinha 10.000, ele tinha 8.000. E aí, quando a gente vai fazer o cálculo, a gente coloca os 10.000 do hemograma de trás. Então, a gente precisa saber exatamente quanto que ele tinha de plaqueta antes de iniciar a transfusão. E aí a gente coleta dentro de 15 minutos a 1 hora após o término. Então, fechou. A última plaqueta foi transfundida, fechou. A gente aguarda 15 minutos, até no máximo 1 hora, e coleta um novo hemograma para a gente poder fazer isso aqui. Ver qual é o incremento plaquetário da primeira hora. Certo? E a gente faz também 24 horas depois. Então, para a gente dizer que não houve incremento plaquetário na primeira hora, esse CCI, que aqui no nosso caso deu 11,25, deveria ter dado menos do que 7,5. Então, aqui nesse caso de 11,25, caso tenha sido na primeira hora, ele teve incremento plaquetário na primeira hora.
E aí a gente faz um novo hemograma 24 horas depois para ver qual é a contagem dele. Então a gente considera que ele não teve incremento plaquetário em 24 horas se tiver um CCI menor do que 4,5 a 5. Tá, e como que eu interpreto isso? Antes disso, a gente precisa lembrar aquilo que eu falei lá atrás, que a plaqueta que não é a ABO idêntica pode render 20% a menos. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa ter plaqueta ABO idêntica. Precisa fazer a contagem imediatamente pré e pós-transfusional, e o ideal é a gente fazer isso por 2 vezes, né? 2 transfusões seguidas. A gente fez isso num dia, vamos supor que deu menor do que 7,5 na primeira hora, a gente faz isso para confirmar no dia seguinte. Professor. Oi. Pode fazer uma pergunta rápida. Para fazer a segunda contagem, para calcular o incremento plaquetário, usa a plaqueta inicial como antes da transfusão ou a plaqueta inicial vira dessa primeira contagem? A gente faz, eu vou dar um exemplo nesse caso aqui, tá? Então você imagina, aqui a gente vai transfundir esse paciente às 4 horas da tarde. Então, às 4 horas da tarde, nós vamos coletar a hemograma dele. Aí a gente coletou a amostra, perfeito, a gente inicia a transfusão. Terminou a transfusão às 4:30 da tarde. Então, dentro de 15 minutos a 1 hora no máximo, então terminou às 4:30, no máximo até às 5:30 ele tem que ter uma nova amostra coletada. Aí a gente vai fazer o cálculo da primeira hora. No dia seguinte, quando for 4 horas da tarde, a gente vai coletar um novo hemograma. Quer dizer, logo depois do término, né? 4:30 da tarde, a gente vai coletar um novo hemograma. 24 horas depois do término da transfusão de plaqueta. Certo? Sim. Era isso que você queria saber? Não, é porque tem que fazer esse cálculo, né? Aí incremento plaquetário seria o tanto que ele tem de plaqueta quando você for medir, menos a plaqueta inicial. Aí a minha dúvida é se a plaqueta inicial, depois de 24 horas, ainda é a plaqueta antes da transfusão. Antes da transfusão, exatamente. A gente vai usar essa plaqueta antes da transfusão para medir o incremento plaquetário em 1 hora e em 24 horas. Ah, tá. Entendi. Certo? Sim. O mais importante de tudo, para ser muito franco, é o da primeira hora. Por quê? Porque me interessa muito pouco saber se está tendo rendimento plaquetário, se está tendo refratariedade plaquetária não imune. Que é não imune, muitas vezes eu vou ter que continuar transfundindo mesmo. Ele está sangrando, tem que transfundir. Ele está fazendo febre, se eu não transfundir, às vezes ele vai sangrar. Mas a da primeira hora é importante, por quê? Porque ela é que vai me dizer se essa refratariedade plaquetária é imune. E se for imune, eu tenho 2 opções. Ou eu faço plaqueta HLA compatível, ou eu paro de transfundir plaqueta, porque ele não está tendo rendimento. Só que eu estou amparado em parar de transfundir plaqueta, por quê? Porque eu paro de transfundir plaqueta profilática para não manter o título alto de anti-HLA, né? Quanto mais eu estimulo o sistema imune, mais vai aparecer, certo? E além disso, porque de fato esse paciente não está tendo rendimento, então estou dando plaqueta para ele, não vai render, não está tendo nenhum efeito terapêutico. Eu reservo a transfusão de plaqueta para esse paciente como transfusão terapêutica. Então, vou dar um exemplo. Esse paciente aqui, supondo que ele teve um CCI menor do que 7,5, parei de transfundir ele. Não vou mais dar plaqueta se ele não tiver sangramento ou se tiver sangramento grau 1. Aí ele vai passar 2, 3, 4 semanas lá sem transfundir. Né? Supondo, às vezes é um paciente com leucemia. Ele fica lá 3 semanas, 4 semanas sem transfundir. Aí ele fez um sangramento grau 2. Quando eu transfundir, provavelmente, pelo menos na primeira transfusão, ele vai render e vai ter hemostasia. Agora, se eu mantiver ele transfundindo o tempo todo, o que vai acontecer é que quando ele tiver um sangramento mais importante, não adianta dar transfusão que ele vai sangrar. Entendeu? Entendi. Professor, outra dúvida. Quando eu transfundo ABO incompatível, tem algum cálculo para corrigir essa diminuição de 20% ou não? Não é possível nem usar essa Infelizmente, não fórmula? tem. Não tem, não dá nem para usar a fórmula, por quê?
como eu coloquei ali atrás, a expressão do ABO é variável na plaqueta. Então, pode render até 20% a menos. Mas poderia render mais, né? Então, Sim, é tá muito, certo. muito errática esse cálculo, né? A gente não consegue definir exatamente, porque vai depender do título de hemolisina anti-A do paciente que vai receber aquela plaqueta A, por exemplo, e de quanto aquela plaqueta A expressa o A. Então, não dá para a gente dizer, fica muito abstrato, né? Certo? Tá certo, obrigada. Professor, Gente, é isso. Vocês têm mais dúvida de plaqueta? Porque a gente vai entrar no plasma. só uma curiosidade, rapidinho. Uhum. No caso de não haver mais resposta terapêutica, né, para transfusão de plaqueta, o paciente faz transfusão e já não tem mais resposta nenhuma. No caso, o que é feito, assim, para contornar esse caso do paciente que acaba ficando cronicamente, assim, com plaquetopenia? Existem algumas possibilidades, por exemplo, além de parar de transfundir, é uma possibilidade, a gente pode fazer plaqueta HLA compatível, então às vezes a gente chama os familiares para doar, que a probabilidade de ter o mesmo HLA é maior. A única coisa é que isso pode, às vezes, ter alguma dificuldade no transplante de medula. Vamos supor, você pede para o irmão, que seria o doador de medula, doar. Aí ele pode fazer anticorpo contra alguma coisa do irmão, e se o irmão vai doar medula, depois complica, né? Mas não sendo esse caso, a gente pode chamar os familiares que tendem a ter HLA parecido. E existem outras técnicas que a gente pode até discutir em outra ocasião, por exemplo, crossmatch de plaqueta, que a gente tenta transfundir plaqueta HLA compatível. Ah, entendi. Certo? Certo. Podemos? Vou seguir. Plasma fresco congelado, vocês vão ver que é bem menor aqui, até porque tem menos indicações. A parte líquida do sangue, né, o seu uso foi mais importante, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. E atualmente ele é usado em situações mais específicas. Na guerra, eles usaram aí, conseguiram salvar a vida de milhares de soldados usando transfusão de plasma por conta de ferimentos de guerra. A gente também pode obter a partir de sangue total. A gente vai falar sobre o armazenamento, mas basicamente o plasma fresco congelado precisa ser congelado até 8 horas após a coleta. Cada bolsa, cada unidade, né, cada doação consegue trazer até 200 ml de plasma, em média. Então, você tem unidade que tem menos, 160, 180, e tem unidade maior, 220, 230. Mas, em média, 200 ml de plasma é o que contém uma unidade de plasma. E pode ser obtido por aféres. Isso aqui a gente usou muito no COVID, para doação de plasma convalescente. A gente não faz mais isso hoje, viu? Muito pouco. Doação de plasma por aféres, principalmente porque plasma costuma ser um hemocomponente que sobra, né? Muitas vezes a gente acaba até descartando mesmo por excesso de plasma e falta de indicação. O plasma fresco congelado, obtido aí de sangue total ou aférese, precisa ser congelado completamente até 8 horas da coleta. Eles vão ser sempre armazenados, qualquer um deles, menos 30 ou menos 20, isso muda a validade deles. Depois do descongelamento, você pode deixar ele na geladeira de hemácia. Então ele fica lá entre 2 e 6 graus por até 24 horas. Então vamos supor, você tem uma reserva cirúrgica programada para 7 horas da manhã. Você pode descongelar esse plasma à noite, porque ele vai durar 24 horas guardado na geladeira. Ele é rico em fator 5, 8 e 9 e fibrinogênio. A gente não usa, lógico, ele para repor fibrinogênio, por exemplo. Fibrinogênio a gente utiliza o CRI. E ele é descongelado em banho-maria, 37 graus. A diferença entre ele e o plasma de 24 horas é que ele passou de 8 horas da coleta e ele vai ser, então, armazenado em até 24 horas. Só que ele perde um pouquinho de alguns fatores de coagulação, por exemplo, 5 e 8, em relação ao plasma fresco congelado. Plasma comum não seguiu as normas
ou passou dos 2 anos ou 1 ano de validade, ele pode ser utilizado para a produção de hemoderivados, fator de coagulação, imunoglobulina, albumina. Ele vai para a indústria farmacêutica, desde que ele tenha sido coletado nos últimos 5 anos. Eu pego o plasma, né, e do plasma é que eu vou lá congelar e tirar o crio precipitado. Sobra o plasma isento de crio, que tem aí uma utilização muito baixa. Basicamente, ele tem os fatores de coagulação, né, pró e anticoagulantes estão aqui no plasma. E aí, o que eu queria chamar mais atenção para vocês na transfusão de plasma é a dose. Isso daqui a gente vê vários colegas prescrevendo errado mesmo. Isso não é só no Brasil. Então, a dose é de 10 a 20 ml por quilo. 10 a 20 ml por quilo de peso, dose. Não é 10 a 15, 20 ml por quilo fracionado em 24 horas. É dose. Por isso a dificuldade de prescrever plasma, que pode ter o risco de sobrecarga volêmica. Com essa dose, 10 a 20 ml por quilo, a gente vai aumentar em 15 a 20% dos fatores de coagulação. Então, quando eu aumento de 15 a 20%, muitas vezes, eu já consigo ter hemostasia na maior parte dos fatores de coagulação. Então, quando a gente olha, vou voltar aqui, o guia de hemocomponentes do Ministério da Saúde, o guia americano, né, da ABB, todos são unânimes aí em relação à dose, 10 a 20 ml. Do Reino Unido, ele coloca aí 12 a 15 ml, mas está naquela média, né, de 10 a 20 ml por quilo. Isso, olha que interessante. Teve um trabalho que foi feito nos Estados Unidos que avaliou por 1 ano as transfusões de plasma. Foram 72 mil unidades para mais de 9 mil pacientes. Ele olhou a RNI pré e pós, né, dentro de 8 horas. A maior parte dos pacientes foram transfundidos ou para passar catéter venoso central ou para cirurgia cardíaca. E olha que coisa interessante. A menor parte desses pacientes transfundiu de 10 a 20 ml por quilo. A mediana de dose foi de 7,3 ml por quilo de peso, nos Estados Unidos. Os pacientes que tinham RNI maior do que 2 ainda tiveram uma redução significativa, mas os que tinham RNI menor do que 2 tiveram uma redução pouco significativa. Só 42% das transfusões conseguiram reduzir NR para 1,6. Por quê? Porque a maior parte dos pacientes transfundidos tinham subdose de transfusão. Isso acontece muito aqui no Brasil também. Os pacientes que receberam 4 unidades, os pacientes que receberam 1 unidade, tiveram uma redução de RNI, né, os que transfundiram mais, provavelmente em torno de 10 ml, reduziram muito mais o RNI do que os que receberam 1 unidade. Então, quais são as indicações? Como antagonista da vitamina K, na ausência de hemoderivados, concentrado complexo protrombínico ativado, por exemplo, um paciente que usa Marevan, antagonista da vitamina K, com sangramento importante, sangramento mais grave, ele pode receber transfusão de plasma para reversão. Os pacientes com deficiência de 5, porque a gente ainda não tem 5 industrializado, e de 13 também, a gente quase não tem. No transplante hepático, né, porque esse paciente tem deficiência de múltiplos fatores de coagulação, então essa é uma indicação de transfusão de plasma, mas ele não deve ser usado para situações que a gente já tem concentrado de fator, como hemofilia A e hemofilia B, fator 8 e fator 9. Esses precisam usar os hemoderivados, concentrado de fator. O plasma isento de crio tem uma indicação questionável, talvez na plasmaférese do paciente com PTT que é refratário, que tem má resposta, mas isso é totalmente questionável. Em relação à incompatibilidade ABO, então lembrar que é o contrário da transfusão de hemácia, é o paciente, o plasma O está cheio de anticorpo, o anticorpo está tudo no plasma. O plasma O está cheio de anti-A e anti-B. O plasma A tem anti-B. RH, ele não expressa, então isso não precisa respeitar. Então, pensando nisso, se o paciente é A, eu jamais posso dar O para ele, porque aqui está cheio de anti-A, ele vai fazer uma reação hemolítica aguda.
Então, se ele é A, ele só pode receber A ou AB. Se ele receber B, tem anti-A. O risco é alto. Se ele é B, ele só pode receber B ou AB, que contém aqui o sangue dele não vai ter anti-B. Se ele é AB, ele só pode receber AB. Aqui nesse caso, como eu falei, é o contrário da hemácia. Então, o receptor universal de plasma é o paciente O. O crio precipitado, né? Vou falar bem rapidamente. A dose dele é com uma plaqueta, uma unidade para cada 10 quilos de peso. A gente não precisa se preocupar em relação à tipagem ABO, RH, porque ele não tem um título significativo. Como geralmente também é um hemocomponente que costuma ter bastante, a gente até respeita se tiver ali fácil, mas a gente não tem necessidade de respeitar a tipagem ABO, porque não vai fazer reação hemolítica. Era isso, consegui terminar dentro das 8 horas da noite, hein? Vou tirar aqui para ver a tela aí de vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida? Professor, atualmente quais são as principais indicações para a transfusão de crio? Fibrinogênio baixo, ponto final. Tá certo. Só isso, né? Obrigada. Só isso. Por isso que eu falei que eu não ia ficar falando, perder tempo de falar com ele, porque a indicação muito imprecisa, né? Muito baixa. A gente só transfunde mesmo se o paciente tem fibrinogênio baixo. Em alguns raros casos de CIVD, às vezes vocês vão ver pedir crio, né, para repor fibrinogênio, mas são situações muito, muito pontuais. Quando falamos de uma unidade de concentrado de plaqueta, a gente está falando de uma bolsa de plaqueta mesmo. Uma unidade de concentrado de plaqueta é uma plaqueta, 5,5 vezes 10 a décima. Quando a gente fala pool, é pool mesmo. E aí, quando a gente fala pool, a gente nunca vai poder falar um pool de plaquetas sem saber qual é o padrão de pool. Então, vamos supor, na Unifesp o padrão é 5 unidades. Então, tá bom. Toda vez que falar lá um pool de plaqueta, a gente está falando que tem 5 unidades de plaqueta randômica lá dentro. No HC, se eu não me engano, são 4 unidades. Então, a gente sabe, o pool lá é 4 unidades. Então, para eu falar pool, eu tenho que saber qual que é a padronização local. Então, uma unidade é uma plaqueta randômica mesmo. Sempre que existe transfusão maciça, a gente tem indicação de transfusão de plasma e de plaqueta. Então, a regra é a seguinte: se o paciente transfundir mais do que 10 bolsas de hemácia dentro de 24 horas, ou transfundir mais do que uma volemia sanguínea dentro de 24 horas, a gente precisa fazer a regra do 1 para 1 para 1. Então, se ele recebeu 10 unidades de... agora está recebendo 5 unidades de hemácia, ele vai receber 5 plaquetas e 5 plasmas. Já houve a tentativa de fazer 3 para 1 para 1, 2 para 1 para 1, e não houve melhora, pelo contrário, piorou o sangramento, aumentou a necessidade de transfusão de hemácia. Então, na transfusão de hemácia, a gente usa esse protocolo 1 para 1 para 1. Quando a gente usa HLA compatível, a gente precisa irradiar para evitar o risco de reação do enxerto contra o hospedeiro transfusional, né? E aí a gente vai seguir essa regra também como se fosse doação de parente, né? Doação de parente precisa irradiar pelo mesmo motivo. Existe uma unidade de plaqueta por aférese, sim. Só que quando a gente fala plaqueta por aférese, a gente fala uma aférese. Ah, vou dar uma aférese, vou dar 2 aféreses. Geralmente, quando a gente fala, vou dar 3 plaquetas, 4 plaquetas, a gente está falando de plaqueta randômica. Quando a gente está falando de aférese, a gente fala vou dar uma aférese. Você pede uma aférese de plaqueta. Ah, eu pedi 6 unidades de plaqueta. 6 unidades são randômicas. Ah, eu pedi uma unidade de aférese. Aí a gente já deixa muito claro que é aférese. Isso na prática também, viu? Vocês vão ver no pronto-socorro, na agência, é a mesma coisa. O que você está pedindo? Não, eu estou pedindo uma aférese. Você está pedindo 5 plaquetas, você sabe que é randômico. Certo?
Que mais? Excelentes as perguntas, viu? Mostra que vocês estão dominando bem mesmo o assunto, né? Saber que a HLA precisa irradiar, que segue esse mesmo princípio. Protocolo de transfusão maciça é super importante. Isso era uma coisa que eu queria melhorar a implantação na época que eu estava na agência e na agência transfusional. Amarrar isso com o hospital, isso é super importante. Transfusão maciça seria, por exemplo, 3 hemácias, 3 plaquetas, 3 plasmas. Não, não é uma plaqueta independente do resto. É um para um mesmo. Vocês vão achar, tem um artigo do JAMA sobre isso. Bem interessante, aliás. Que ele comparou esses 3, 1. Então é isso mesmo, é um hemácia, uma plaqueta, um plasma. 3 hemácias, 3 plaquetas, 3 plasmas. Por quê? Quando você começa a dar muito plaqueta, muito plasma, perdão. Quando você começa a dar muita hemácia, você começa a diluir o paciente. Você dilui os fatores de coagulação e você dilui a plaqueta. Então você precisa repor. E uma outra coisa importante da transfusão maciça é, se possível, se tiver aquecedor específico para o banco de sangue, é aquecer, né, a hemácia, porque o paciente de hipotermia piora a discrasia sanguínea, né? Aí mais importante ainda é fazer a transfusão de plasma e plaqueta. Excelente pergunta. O que mais, gente? Plaqueta randômica significa que não é de um doador único. Cada doador na plaqueta randômica, ele está doando aquela unidadezinha de 5,5 vezes 10, né? Os 30, 50 ml ali de hemácia. Então, uma dose para um paciente, eu vou precisar ir em torno de, dependendo do peso, né? De 5 doadores. Doador único é só aférese. Então, uma doação de plaqueta por aférese é uma dose de plaqueta. Então, você consegue, um paciente que precisa de transfusão de plaqueta, transfusão de uma aférese, isso é suficiente. Agora, se for randômica, você vai precisar de 5 doadores para garantir uma dose de transfusão só de plaqueta. Era essa a dúvida? Beleza. Porque não há possibilidade de presente anti-RH. Ah, porque é o seguinte, o plasma é considerado como um hemocomponente acelular, certo? A plaqueta é fragmento de citoplasma, mas pode ter massa lá dentro. E o concentrado de hemácia é hemácia mesmo, é célula, né? E a célula expressa o RHD, né? A hemácia expressa RHD. E pode ter um pouco de hemácia na plaqueta. Mas o plasma não. A gente não espera de maneira alguma contaminação de hemácia no plasma. Então, o plasma, por ser um hemocomponente acelular, não vai ter RHD lá dentro. Então, ok, agora eu entendi. A outra dúvida, né? A presença de anti-RH no doador, você quer dizer, é isso? Tá. Quando a gente tem a doação de sangue, a gente faz PAI do doador, justamente para ver se ele tem algum anticorpo. Se ele tiver um PAI positivo, seja por anti-RHD, seja por anti-QEL, o plasma dele é descartado. Aí a gente mantém a hemácia, mantém a plaqueta, mas o plasma vai embora. Porque, justamente por isso. Porque aí poderia dar problema, né? Vamos supor que ele tem um antiquel. Vai, não é nem um anti-RH, é um antiquel. Eu não sei se ele tem. A gente dá esse plasma para alguém que é QEL positivo e vai fazer uma reação hemolítica aguda. Então aí não tem esse problema. Beleza. Excelente essas perguntas, viu? Vocês realmente, acho que vocês estudaram antes da aula. Que mais? Não sei se tem aula depois, como é que vocês estão aí? Acho que, acho que era isso, professor. A aula foi muito excelente, obrigado por ter participado.
Perfeito. Eu que agradeço. Eu fico à disposição aí, se vocês tiverem outras dúvidas, né? Mesmo em outros dias aí, eu fico à disposição para responder. Você tem, provavelmente vocês devem ter aí meu e-mail, pode mandar e-mail também, enfim. Fico à disposição de vocês. Obrigado, gente.